Quais são as orientações que deve seguir para arrendar um imóvel em Portugal? Veja agora. Uma das prioridades de quem decide fixar residência em outro país é achar um imóvel acessível à renda familiar, seja para arrendar, como é chamado o aluguel em Portugal, um quarto simples ou uma moradia inteira. É importante saber que os custos de locação em Portugal consomem boa parte dos salários. Para evitar cair em ciladas, é indispensável seguir algumas orientações para se salvaguardar. Visitar o imóvel para conferir o estado em que se encontra. Não abrir mão de forma nenhuma de um contrato. Ter reserva financeira caso seja necessário pagar calções ou rendas adiantadas. Ter toda a documentação separada. Verificar a proximidade com transportes públicos, mercados, farmácias e escolas. Documento de identificação, passaporte ou título de residência. Comprovativo de meios de subsistência, que costumam ser o contrato de trabalho, 3 últimos recibos de vencimento ou os 3 últimos recibos verdes. Se já tiver IRS, também junte. Número de contribuinte, o NIF, que equivale ao CPF no Brasil. Caução, que pode variar entre 1 a 6 meses. E fiador, que geralmente tem que ser um cidadão português e que comprove meios de subsistência. De forma nenhuma, o contrato de arrendamento é a sua segurança. Há diversos casos em que o senhorio pede uma renda menor ou não exige toda a documentação em troca de não fazer contrato nem emitir recibos. Nesse caso, o inquilino está abrindo mão de garantias previstas em lei e saiba ainda que há muitos processos burocráticos em Portugal, incluindo a obtenção do título de residência, que exigem um comprovativo de morada. Esta dica é principalmente para quem, assim como eu, não estava habituado ao inverno europeu. Ao escolher um imóvel, observe se ele está adaptado ao frio. Verifique se os vidros são duplos e se há proteção do lado de fora da janela, os chamados blackouts. Verifique também se há incidência do sol, umidade nas paredes e, se possível, evite pisos frios ou providencie tapetes. Considere todas as despesas além do valor da renda, tais como gastos como água, gás e energia elétrica na hora de escolher o imóvel. No inverno, essas taxas duplicam quando recorremos aos aquecedores. Nas grandes cidades, como Porto e Lisboa, os valores ofertados são sempre maiores. Quanto mais perto do centro, mais caro. Vale sempre pesquisar nos arredores. O acesso aos transportes públicos, como metros e comboios, são mais-valias. Está à procura de imóvel para arrendar em Portugal? Saiba como são classificados. O T0 é como a nossa kitnet, não possui quartos. T1 possui apenas um quarto, além dos outros cômodos, é como chamamos o nosso quarto e sala. T1+1 possui somente um quarto, entretanto o outro cômodo da casa, um pouco menor, foi convertido em um quarto extra, geralmente sem janela. T2 possui 2 quartos e o T3 possui 3 dormitórios e assim consecutivamente.